Pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino vai lhe dar é semanal e o ponto de negociação de curto prazo para focar neste módulo. Mapearemos perfis semanais otimistas quando antecipar a formação de mínimas semanais e mapearemos perfis semanais pessimistas quando antecipar a formação de máximas semanais. Ok, então a visualização semanal do Smart Money como você vê aqui. Este é um gráfico que descreve uma semana de negociações e eu quero que você dê uma olhada em comum. Mercado gira de um dia para o outro. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Isso seria em um cenário otimista. Ok. Isso é para condições otimistas. O que estamos procurando é a mínima semanal para se formar entre a abertura de domingo e quarta-feira. Elas são probabilidades altas ou a mínima semanal para se formar antes da abertura de Nova York na Q. Quarta-feira ou seria de outra forma às 7 horas. Horário de Nova York, as probabilidades aumentam ainda mais entre terça e quarta-feira. Focando na abertura de Londres na terça-feira para a abertura de Nova York na quarta-feira. Então vamos desenvolver mais algumas ideias sobre isso. O que você vai procurar é um viés direcional de maior período de tempo e errar algumas diferenças Maneir. Hás de fazer isso e eu ensino aqueles na mentoria. Mas se você quiser olhar para gráficos de maior período de tempo, como gráficos mensais e semanais, eles o ajudarão a determinar isso. Mas este é um período de tempo de hora ou 30 minutos visualizando a perspectiva semanal para que dessa forma você possa ver todo o intervalo diário no espectro de todo o domingo aberto até o fechamento. De sexta-feira, o que queremos focar é o preço de abertura no domingo. Agora, alguns de vocês podem não ter velas de domingo em sua plataforma e tudo bem. Ainda é benéfico para você procurar qualquer que seja o preço de abertura de domingo para que você possa usar coisas como sites que seguem os mercados de câmbio e obter um preço de abertura porque às vezes esses preços criarão lacunas de variedades fechadas. Essas lacunas são muito indicativas de sentimento e às vezes podem ser exaustivas ou podem ser perspicazes informar que está mostrando pontos fortes subjacentes. Se abrir, pode não sentir. Pode não negociar de volta para baixo e preencher essa lacuna. Entrada mais alta, pode simplesmente imediatamente. Você sabe, Google North desde a abertura mais alta no domingo até a abertura. O que estamos procurando é bem na abertura de domingo. Queremos ver esse preço de abertura e estendê-lo até sexta-feira. Mantendo isso em mente, explicarei por que isso é importante em alguns minutos. Mas estamos procurando principalmente uma formação de potência de 3 no intervalo semanal. Mais de um gráfico de 30 minutos. Que é o que estamos mostrando aqui. Isso nos dará os pontos de referência intradiários e mostrará como o mercado se move e gira com isso. Agora, se você optar por não usar os dados de domingo, o que eu acho que é um pequeno cordeiro míope ou pelo menos falar sobre as relações do preço de abertura para o intervalo semanal porque eles têm que entender que a dívida ainda está lá em termos de negociação apenas porque sua plataforma pode ou não ter um escândalo de domingo. Os dados de mercado de fato abrem muitas vezes horas antes do que você esperaria para um preço de moda. Quando sua vela de segunda-feira. Então é benéfico e gratuito para pesquisar e descobrir o que você está procurando preços em seu respeito. Ativo par Forex, é isso que você está usando. Você pode optar por ir com o preço de abertura na negociação de segunda-feira. Mas seus dados ficarão ligeiramente distorcidos. Ok, então qualquer que seja o seu primeiro preço de abertura na segunda-feira, você pode usar esse preço e desenhá-lo. Ok,
Mas se for uma instância em que o mercado começa em um nível de preço mais baixo no domingo, podemos não ter a oportunidade no preço de abertura de segunda-feira de cair abaixo dele mais um otimista ou querer ser um comprador no preço de abertura ou abaixo dele. Ok, então eu uso o preço de abertura de domingo para ensinar novos traders porque ele ensina em Prime. Ir o lugar o sentimento, ele os ensina sobre comprado. Sobrevendido sem o uso de indicadores. Ok, e também ensina você a confiar em uma premissa de período de tempo rígido. O que os gráficos semanais mensais estão sugerindo? Eles estão sugerindo que vamos subir ou vamos descer. Este exemplo aqui será enquadrado com base no que elegemos por meio de uma forma de análise que os gráficos de período de tempo mais alto estão procurando preços mais altos. O que significa que o preço vai se expandir na abertura de um domingo ou logo depois e ter um fechamento mais alto ou pelo menos se expandir ao longo da semana para atingir um nível de preço mais alto. Onde podemos, com sorte, encontrar uma oportunidade de colher alguns pips em termos de potência 3. O que estamos vendo aqui é a relação dia a dia e qual preço fez com aquele preço de abertura. Mas em termos de uma faixa semanal. Se você for um trader de curto prazo, você pode usar esse Sigat e não precisa se preocupar com day trading. Uma vez que você sabe o preço de abertura, você estará antecipando aquele movimento abaixo do preço de abertura. Agora qual nível você escolhe para comprá-lo lá embaixo? Há muitas maneiras diferentes de fazer isso e eu ensino muitas delas e não é importante para mim compartilhar com você nenhuma configuração específica porque aprendi ao longo dos anos ensinando que alguns dos meus conceitos nem sempre funcionam ou funcionam mais ou menos para certos indivíduos. Não é porque os padrões são. Eles não são, você sabe, favoráveis em termos de como usar a losnação do preço. É por causa da personalidade. Vou dar um exemplo para ser um comprador quando o mercado cria uma nova mínima que às vezes assusta. Dora para certos traders e eles não vão querer fazer isso. Outros traders que veem isso e dizem o que faz todo sentido. Eles gravitarão em torno desse tipo de padrão. Aqueles que não querem comprar abaixo de todas as mínimas. Esse trader provavelmente se sairá muito bem quando fizer uma entrada de negociação ideal compra onde está provado que subiu um pouco e recupera. Faz mais sentido para eles fazerem isso. Então é por isso que em um conteúdo gratuito estou evitando toda essa forma de ensino porque dá em reação aos alunos ou aos leitores ou espectadores de primeira viagem do meu conteúdo que estou tentando ou promovê-lo a seguir um molde específico. Ok, ou pressioná-lo a um modo específico que, como professor e trader, sei que não funciona. Você não pode funcionar, ok? Pode funcionar para alguns de vocês. Mas não quero que meu sucesso como mentor seja baseado em apenas um punhado de meus alunos. Tenho uma maneira de ensinar onde o conteúdo está lá para você conectar e jogar para sua própria personalidade. Faço muito disso na mentoria. Mas para conteúdo gratuito. Isso é tudo que você precisa para trabalhar e você encontrará todas as configurações que sempre procurou. Agora, podemos ajustar esse princípio e realmente fornecer níveis específicos sobre o que você compraria abaixo do preço de abertura. Tanto na perspectiva de um day trader quanto ou de um trader de curto prazo. Então é uma tendência curta trader se você assistiu meu conteúdo e ficou bem impressionado com a capacidade de ter uma compreensão tão precisa. Você ainda pode usar esses mesmos conceitos usando o preço de abertura na negociação da vela semanal. Então a faixa semanal ou vela semanal são termos sinônimos. Ok, mas eu os uso em uma melodia de forma intercambiável. Mas para o bem da faixa semanal é exatamente disso que estou falando. Ok, então o que estamos formando aqui são os dados inteiros desta semana em particular. Da mínima da semana até a máxima daquela semana. Este preço de abertura é representativo do preço de abertura de domingo. Já estaríamos otimistas na semana
Anteciparíamos esse movimento da abertura para baixo. Estaríamos interessados em qualquer coisa da abertura para negociar para cima primeiro. Consideraríamos isso como não interessante. Esperaríamos que caísse para uma condição de sobrevenda. O que o torna sobrevendido porque seu preço de abertura é valor. Ok, esse é o valor justo no momento da nova negociação em algum momento no futuro. Anteciparíamos a queda do mercado. Ok, que caiu do preço de abertura. Isso fará com que o preço em termos do que compramos ou vendemos seja sobrevendido porque o contexto. Nossa premissa por trás disso. Já estaríamos otimistas em relação ao gráfico mensal e semanal. Então se estamos esperando que eles tentem continuar mais altos semanalmente na nova semana, esperaríamos ver o preço de abertura cair. O que é o melo de Judas? Esse movimento planejado é para derrubar indivíduos que já estão comprados. O levar indivíduos que não estão no mercado que querem vender a descoberto para induzir los a fazer isso, quaisquer ordens pendentes que venderiam em um rompimento seriam preenchidas neste M. Movimento aqui, então você, como um trader de curto prazo, poderia optar por comprar em um desses níveis abaixo do preço de abertura que meus tutoriais ensinam. Mas entramos em muitos detalhes com essa orientação para que você possa enquadrar todos os tipos de técnicas de intraday e conceitos que residem abaixo do preço de abertura. Ok, espere. Li as informações do ponto de vista do tutorial gratuito. Se soubermos que a mínima da semana a partir do preço de abertura no domingo, fazendo uma mínima da semana nesta faixa semanal, ela se formará entre a abertura de domingo e a abertura de quarta-feira em Nova York. As probabilidades favorecem uma chance maior de mínima para mim quando você está otimista entre a configuração de Londres e a configuração de Nova York na quarta-feira. Então terça-feira sobre eles. Configurados para quarta-feira Nova York configurado entre esses dois períodos de tempo, vou encorajá-lo a analisar seus gráficos. É realmente muito fácil analisar dados retrospectivos e você verá o que acabei de dizer é como o elefa. Net na sala, comerciantes de varejo até que eu ensinei essas coisas publicamente no meu canal do YouTube. Bem no meu tour ninguém estava falando sobre isso. Ninguém estava mencionando. Ninguém estava usando e as pessoas que tentaram dizer que estavam sempre cientes disso mostraram exemplos em suas negociações e nunca esteve lá. Estavam fazendo coisas que eram opostas ao que esse ensina. Tenho feito isso por 2 décadas. Ok, e apenas alguns poucos indivíduos ao redor do mundo tiveram a oportunidade de aprender comigo. Você poderia ler sobre 18 anos atrás ou mais e esse é um pequeno círculo de indivíduos. Eles eu somos os únicos que realmente estão cientes desse tipo de fenômeno agora. Desde que fiz meus tutoriais, houve educadores e outras coisas que eles vincularam ao que eu ensino. Renomearam, ok, eles chamam de estratégia semanal. Eles chamam, você sabe, qualquer outra coisa que eles queiram inventar com e eles adicionam algum tipo o de reviravolta no título. Mas uma vez que você vê o que eles estão fazendo, é o que eu ensinei aqui o que eu ensinei no meu ensino anterior como armazenar em cache movimentos e preços explosivos, que é o tutorial gratuito, do qual não gostei da apresentação. Mas se você assistir ao vídeo ou olhar para ele, os primeiros minutos do vídeo são na verdade o que estou mostrando aqui. Então, uma vez que foi produzido e compartilhado no Baby Pips e aquela multidão assistiu a tudo lá, eles pegaram fogo. O problema é que a maioria dos traders não sabe o que fazer com isso abaixou do preço. O de abertura, mais um otimista. Então qual nível você compra neste caso? Vou apenas ensinar a meta clássica da estrutura de mercado, entrada de negociação ideal. Ok, então você vai antecipar a formação mínima de terça a quarta-feira agora. Às vezes vai na segunda-feira. Mas você ainda pode obter um movimento de continuação na terça ou quarta-feira. Mas principalmente eu quero que você pense como de terça a quarta-feira naquele período de tempo. É quando a mínima semanal vai se formar. Muitas vezes vai ser a terça-feira longa e aberta. Ok, agora se isso está passando pela sua cabeça, quero que você pare e pense no que eu acabei de dizer. Embora a mínima semanal provavelmente se for menos
Terças-feiras em uma abertura quando estamos otimistas. Aí se estivermos otimistas e não se formar na terça-feira e cairmos na quarta. Feira quarta-feira provavelmente zeremos a mínima da semana se formos mais baixos do que a mínima forme. Ada nas quartas-feiras abertura de Nova York você tem que cancelar a negociação e ir para a lateral no dia, especialmente se você aproveitou uma oportunidade na terça ou quarta-feira e eles estavam perdendo negocia. Sons você tem que parar e apenas se submeter ao fato de que você está errado mesmo se quinta ou sexta. Feira subir e essa é uma lição muito difícil de aprender porque você estava otimista na semana mas você é parado e ainda acaba indo lá e você perdeu isso vai acontecer isso aconteceu comigo muitas e muitas vezes e não desfaz a eficácia ou a validade por trás da configuração vai haver uma imperfeição na sua negociação então você tem que permitir isso mas se estamos procurando muito baixo ou fórum na terça ou quarta-feira o que estamos simplesmente procurando é uma nova mínima na semana de preferência nas terças-feiras em uma abertura. Ou quartas-feiras Nova York ou Oakland ou entre esses 2 pontos de referência isso deve ocorrer assim que tivermos uma mínima mais baixa em uma semana. Formada encontramos a máxima de curto prazo antes dessa nova mínima se formando neste caso é isso acu. E o que então quando isso ocorre esse é o nosso ponto de gatilho então para indivíduos que querem comprar. Em retrações com entrada de negociação ideal vamos esperar o preço romper acima dessa máxima de curto prazo. O que acontece é que a partir deste ponto aqui você vai estar procurando a mínima ou fórum antes de esta subida agora as pessoas FIB clássicas vão desta mínima para esta máxima às vezes isso vai funcionar. Às vezes não o que eu quero que você veja é que temos um movimento de preço mais dinâmico fora desta mínima então você vai ancorar sua FIB no menor fechamento ou abertura naquele swing de baixo arraste. O todo o caminho até este corpo aqui agora eu não tenho isso aqui porque eu quero que as duas apresentações sejam limpas porque minha marca d'água no topo do gráfico e minhas referências que estou mostrando. O aqui eu quero que você analise e observe isso por si mesmo analise seus próprios dados é 21 e 22 de novembro de 2017 use um gráfico de 30 minutos e você será capaz de ver indo aquela FIB tão baixa para esta alta você obtém uma entrada de negociação ótima lindamente alinhada ali aí está a sua continuação e aqui está a coisa que você está comprando abaixo da abertura semanal um domingo você está comprando abaixo daquela abertura semanal tentando fazer potência 3 uma semana isso nos dá a melhor vantagem para estar antes da expansão que ocorre na faixa semanal porque estamos comprando abaixo da avaliação que seria considerada justa e cai para uma condição de sobrevendentão enquanto todo mundo olharia para esses movimentos caindo aqui e caindo aqui como momentum ao lado negativo nossa perspectiva é como dinheiro inteligente estamos olhando para isso como se estivesse caindo para uma área de um preço muito barato então se você está terrivelmente com medo. Você sabe que deve entrar lá bem quando ele quebrar abaixo para uma nova mínima eu entendo isso mas em meu tempo você vai ter que você sabe encontrar isso e simplesmente superar isso ou apenas escolher ir-se. Uma entrada de negociação frequente como seu padrão e certamente não há nada de errado com isso. Mas se você quer comprar aqui sempre vai lutar com a ideia. Eu queria ter comprado lá embaixo. Isso só vai ocorrer se você comprar em novas mínimas em um momento em que deveria estar criando a mini. Mas na semana, como eu disse, é difícil fazer isso sem apenas entrar aqui e de sensibilizar praticando em uma conta demo e fazendo isso ao vivo com uma demo repetidamente até o ponto em que você simplesmente não se importa se o resultado será lucrativo ou não. Porque é isso que é preciso para ser consistente. Você não está se preocupando com o resultado final. Você apenas confia no processo do que está fazendo. Eventualmente, com o tempo, os tamanhos das amostras são mais ponderados no lado positivo do que você espera ver no temporário. E, às vezes, você sabe resultados negativos indesejados que estão perdendo a negociação ou sendo interrompidos.
Então esta seria a entrada de negociação ideal novamente. É em um dia que procuraríamos formar quarta-feira e precificar nossa expansão. Obtemos cerca de acima do preço de abertura. De preferência, queremos ver preço mostra uma disposição de querer expandir para longe do preço de AB. Abertura e não quer voltar para ele agora algumas ressalvas a isso e eu vou adicionar isso a você só P. Para você seria um pouco mais place sobre isso se fizermos a mínima da semana na segunda-feira como sabemos que ele negocia de volta acima do preço de abertura ok uma segunda-feira e se expande um pouco mais ok isso aqui nós caímos e voltamos acima do preço de abertura eu não confio nisso porque é segunda-feira e eu gosto de ver o intervalo de seguro. Nada feira ok eu quero ver quais são os intervalos diários inteiros do dinheiro então eu não rec. As cargas semanais muitas vezes na verdade easy seja justo cerca de 90% do tempo se a semana desasse. Lerar na segunda-feira eu estou perdendo isso porque eu escolho sentar muitas vezes na lateral porque eu quero usar o intervalo de segunda-feira para me dar insights então na terça-feira eu gosto de obter esperançosamente uma mínima mais baixa quando estou otimista e então eu compro. Aqui ok com base em algum padrão. Ou algum tipo de nível-chave que eu ensino eu vou superar isso e espero voltar acima do preço de abertura agora se negociarmos acima do preço de abertura uma terça-feira, digamos, permitirei que quarta-feira veja o retrocesso de volta para os fundos de preço de abertura e suporte e então se recupere na quarta-feira se estivermos quebrando acima do preço de abertura na quarta-feira não pode. Não deve voltar ao preço de abertura agora novamente em termos simples. Quarta-feira é a linha na areia se for negociado acima do preço de abertura mais uma vez otimista. Não permitiremos que volte para o preço de abertura. Isso pode acontecer se formos acima do preço de abertura em uma nova mínima na terça-feira. Ainda poderemos vê-lo cair e testar novamente o preço de abertura na quarta-feira. O algoritmo vai querer se expandir para longe deste preço de abertura depois de quarta-feira porque ele só tem um período de abertura mais recente para o fechamento de sexta-feira e é por isso que você vê essa aceleração no movimento na faixa semanal logo após quarta-feira romper acima do preço de abertura. Agora você vai olhar para isso e serei criticado por pessoas que não gostam do que estou ensinando por que eles são você sabe indicadores vendidos ou qualquer outra coisa que estejam fazendo ou eles não gosto do fato de que eu estou certo. Eles vão dizer que isso está sendo escolhido a dedo em retrospectiva. Bem conceda que estou escolhendo isso a dedo em retrospectiva para mostrar a você porque já aconteceu. Qualquer um quer ensine alguma coisa será algum nível de retrospectiva. Estou dizendo para você alisar seus gráficos e verá isso por si mesmo. Tantos exemplos que você encontrará. Verá rapidamente o que estou lhe dizendo é o Evangelho. Ok, é assim que é. Você pode argumentar e lutar com isso. Mas se você negociar contra essa premissa, pode entender por que está perdendo dinheiro. Ok, então, assim que passarmos pelo preço de abertura na quarta-feira e ou na terça ou segunda-feira. Segunda-feira, eu pessoalmente nunca terei a mínima na segunda-feira. Você sabe que limpamos a mínima. Não terei isso na segunda-feira. Você pode tentar testar essa teoria e comprar aqui você pode obter algo assim e isso pode ter contínuo. O ADO se você for negociar na segunda-feira. Se ele voltar ao preço de abertura. Minha opinião é obter alguns lucros lá e deixar um stop para aqui. Dessa forma, se não sim, protege quaisquer lucros abertos. Mas deixe-os lá porque você pode ter pego o tigre pelo rabo estatisticamente estudando todos o cenário. S possíveis e protocolos semanais que eu ensino. Optei por simplesmente esperar até terça-feira e é assim que eu faço. Obviamente não estou encorajando você a me seguir passo a passo. Mas estou fazendo isso e contando isso porque quero ser aberto sobre como faço isso na terça-feira. Estou realmente olhando ativamente para a abertura de Londres. Ok, é realmente o que estou procurando. Então entre a abertura de Londres na terça-feira e algumas dessas aberturas. Eu realmente não estou fazendo muita coisa. Estou apenas relaxando e passando um tempo com a família. Dei uma olhada nos gráficos. Mas não estou realmente tentando buscar nada ativamente até por volta das 13h e abro na terça.
Feira e se você olhar para as faixas semanais nos pares de moedas da frente, verá que muitas vezes estamos em alta ou baixa. Esses pontos de inflexão se formarão nas terças-feiras e abrirão. Mas para este exemplo aqui, estamos em alta e estamos olhando para o preço de abertura no domingo. Você quer vê-lo cair, ele negocia para um nível que esperamos por isso para quebrar um swing alto. Ok, isso poderia ter se formado facilmente na segunda-feira e o retrocesso poderia ter ocorrido na terça-feira como está aqui na quarta-feira e na terça-feira poderia ter negociações para reivindicar o preço e ainda poderíamos ver e que ele voltasse para aquele uma vez. Um novo teste da abertura semanal. Mas depois disso não é permitido fazer isso novamente se ele começar a gravitar de volta para aquele P. Resto de abertura após a negociação de quarta-feira. Provavelmente fez uma reversão ou vai se consolidar pelo resto da semana. Qualquer um não é bom para uma expansão semanal agora. Haverá momentos em que negociaremos acima do preço de abertura na faixa semanal e não iremos muito longe. E apenas a gravidade de volta ao preço de abertura e será uma próxima semana tranquila se ainda estiver. Ver otimista na semana seguinte ainda usaria o mesmo critério. Ok, mas o próximo estágio seria realmente esperar essa expansão aqui agora. Esta parte da faixa semanal será o que você está segurando para um evento. Digamos, até o fechamento de sexta-feira. Sua mentalidade não deve ser tentar encontrar 10 pips ou me dar 20 pips. Ok, eu começo minha semana procurando cenários que me coloquem abaixo do preço de abertura porque eu entendo que abaixo do preço de abertura é o ponto de entrada ideal para todas as minhas negociações de ar. E as minhas negociações de curto prazo como um trader de curto prazo para swing. Você pode usar esse insight usando as faixas semanais e não precisa estar perto de um gráfico de 1H. Hora ou 4 horas ou algo menos do que isso. Então não há razão para as pessoas que assistem minha cerveja. Meus vídeos e eu direi bem. Você sabe que não sou um day trader. Não posso usar essa informação. É interessante ICT, mas eu simplesmente não posso fazer isso. Você não tem desculpa por causa disso. Deu a você uma bazuca, ok. Isso deu a você a capacidade de entrar lá e negociar a curto prazo ou a estilingue usando o preço de abertura no domingo, ok, espere cair e simplesmente entre e lide com isso agora. Vou lançar isso aí e vocês podem testar essa teoria por conta própria. Ok, se a qualquer momento você estiver otimista em uma faixa semanal. Se o preço de abertura cairmos, digamos, 30 pips, ok, se cairmos 30 pips do preço de abertura no domingo teste essa teoria se você é S. Tiver otimista compre 30 pips abaixo do preço de abertura em um domingo e use 150 pips no topo isso é P. Para traders de swing, não traders de curto prazo e deixe isso para lá e veja se você não consegue de. E 150 a 300 pips teste essa teoria e me dê seu feedback pelo Twitter você tenta isso em qualquer par R. E aumente qualquer tipo de mercado realmente mais para Forex eu vou te dar essa sugestão agora não significa. Ica que você não verá cair às vezes 50 a 75 pips ok. Mas geralmente seu stop loss de 150 pips após comprar abaixo da abertura compre 30 pips o que você está realmente fazendo é você está dizendo eu não acredito em cair 80 pips do preço de abertura se for realmente otimista não vamos gastar muito tempo abaixo do preço de abertura e não vai cair tanto abaixo dele a menos que estejamos mudando a longo prazo em uma reversão. Em um mercado de baixa para um mercado de alta então podemos ver alguns alcances realmente selvagens sabe. Acho o preço de abertura que eu não procuro de qualquer maneira eu quero estar olhando em um mercado que o E já está em posição de se mover ele tem se movido por um tempo longo prazo e eu estou apenas me posicionando em uma área lógica onde a próxima alta é claramente uma expansão ou alta perto. De sexta-feira ao Cavisan. O semanal de dinheiro inteligente ou condições de baixo ok você pode ver aqui nós temos a mesma coisa. Revertida estamos procurando a alta semanal para si. Formar entre domingo e quarta-feira altas probabilidades entre quarta F e ir à abertura de Nova York 7H da abertura de domingo é o que estamos procurando mas as probabilidades aumentam ainda mais entre terças e quartas-feiras negociando especificamente com Fuson na terça. Feira longa e aberta para quarta-feira abertura de Nova York ok então estamos olhando
para a faixa semanal aqui para esta moeda em particular isso acontece desde $1 CAD e você pode ver como o preço não teve um movimento de alta na segunda-feira e então tivemos outro movimento de alta na terça-feira criando a alta da semana durante a sessão de Londres ou o que estávamos procurando para o cenário geral prevemos uma semana de baixa antes da abertura uma vez que o preço de abertura é derivado. Domingo estendemos isso por toda a semana até os movimentos de fechamento de sexta-feira acima do preço de abertura. Antecipamos que queremos ver o preço ir para um nível que empurraria o preço para uma condição técnica. Mente sobrecomprada não há indicador de sobrecompra no meu gráfico estou lendo a ação do preço o fato de que estamos negociando acima do preço de abertura em um ambiente de mercado que é pessimista a longo prazo é o que enquadra minha ideia sobre formas altamente fracas na terça-feira quarta-feira mal temos qualquer tipo de movimento ainda temos um pequeno ponto no radar conforme o preço cor e de volta acima daquele preço de abertura e então rejeita rapidamente observe que uma vez que ele sai daquele preço de abertura na quarta-feira ele não tenta voltar para ele agora ele refaz aqui mas não está chegando perto disso se isso acontecer vai ser uma semana mista não queremos fazer parte disso ok e finalmente o preço cai vendas esta velha baixa e deixe-me ver uma reversão que está fora do escopo ou do foco o ponto que estamos procurando é que queremos estar quando estamos pessimistas estamos procurando vender a descoberto ou muito perto de o alta semanal em descer até alguma medida de expansão abaixo do preço de abertura semanal. Então em termos de intervalo semanal ou vela semanal o que estamos vendo é o preço de abertura aqui. Então estamos vendo o balanço de Judas esta é a parte da ação do preço que estamos antecipando. Antecipamos esse tipo de ação do preço e queremos ter um nível em mente antes mesmo de começar a negociar. E onde queremos vender a descoberto neste exemplo. Um bom exemplo seria que temos uma alta aqui e uma alta de segunda-feira. Então temos facadas de preço relativamente equalizadas acima disso. Você pode ser um vendedor aqui e eu de fato fiz essa negociação e compartilhei no Twitter. Vocês podem ver isso acesse meu feed do Twitter. Veja a data por volta de 21 a 22 de novembro. Eu teria mostrado o exemplo e meus pontos de entrada e tudo está lá tão curto com a expectativa de que haverá uma liquidação do dólar. O preço do CAD vende abaixo do preço de abertura. Agora lembre-se do que eu disse. Contanto que seja antes da abertura de Nova York na quarta-feira. É permitido ver o preço negociar de volta neste caso acima da abertura preço porque na quarta-feira é quando ele deve sair do portão uma vez que ele começa a sair desse preço de abertura ele vai expandir para alcançar alguma medida de ação de preço que cria um movimento abaixo do preço de abertura. Há então a porção de expansão de intervalo do intervalo semanal é o que você está segurando mais você que estar posicionado aqui enquanto o preço está subindo quando é de baixa a longo prazo parece assustado. Ou parece estranho parece fora do lugar porque você está assistindo o preço disparar assim é todo o trade. Com mentalidade de varejo lá fora é toda pessoa que está no Twitter Facebook e eles vão estar olhando. Ou para essa coisa dizendo que está indo para a lua e não é um trem para o sul uma vez que essa coisa sai da estação que é o preço de abertura na quarta-feira abertura de Nova York desenhe essa linha no seu gráfico uma vez que isso ocorra ele deve sempre tentar se expandir para longe do preço de abertura você deve ter um nível predeterminado onde você vai sair dentro dessa expansão ok neste caso. Só temos mínimos relativamente iguais aqui temos um mínimo aqui temos um mínimo aqui então se fizermos cerca de 10 a 20 cortes abaixo disso. Isso nos daria cerca de 26,95 e isso é 26,95 aqui que nos dá esse ponto de preço aqui. Ele cai um pouco mais, mas então o link do autor retornar com um retrocesso profundo e fecha no final de a semana, nos dando o perfil de vela ou intervalo semanal. Como o cenário ideal é procurar uma célula acima do preço de abertura.
Como um day trader, você pode se concentrar nisso ou como um trader de curto prazo ou swing trader. Você pode usar a vela semanal ou intervalo semanal para negociar inteiramente com base nisso NM. Esmolhar para um gráfico intradiário. Nem mesmo um gráfico diário. Você pode fazer esses tipos de negociações e novamente procurar o mesmo cenário esperando que ele negue. Ou se é cerca de 30 pips acima do preço de abertura. Ok, neste caso aqui abrimos por aqui. Podemos subir 10, 20, 30 pips. Então você pode ser um vendedor por volta de 2005 e um stop loss de 150 pontos ou pips. Ok, e tentar obter um lucro de 150 a 300 pips com eles vendendo a 120. 805 ou por aí o preço vai até uma mínima de aproximadamente 26,75. Eu dei a você este exemplo para ver. E mostrar como mesmo. Usando o objetivo de 150 pips, 300 pips você pode não obter isso realmente em seu lucro, é por isso que eu ensino a obter lucros parciais. Então se vendêssemos a descoberta hipotecamente a 120,805 ou o que quer que 30 pips estariam acima desse preço de abertura e vendêssemos lá com a expectativa de que tentaríamos capturar 105 pips ou mais assim que você fizesse 100 pips. Por que você não iria querer depositar? Eles estão vendo que provavelmente faremos apenas cerca de 130 pips este movimento em seu movimento de pipa a qualquer momento em que seus movimentos já negociarão intervalos de 100 pips. Você tem que tirar algo, aprenda a fazer isso. Se você não fizer isso, eu prometo que você olhará para trás e se arrependerá de não ter feito isso. Então, como um day trader, você sabe. Obviamente, se eleze mover em nossos pips. Você certamente, quando estiver depositando 80% de sua posição e se você for um trader de curto prazo, você quer esteja pelo menos metade da sua posição fora porque o semanal pode mudar de marcha no meio da semana. Por exemplo, poderia ter caído para esta baixa aqui na negociação para alta de terça. Feira essas ocorrências podem acontecer. Então se for oferecido 100, tire algo de 100 pips independentemente do estilo ou do tipo de trader integral que você é. Se só lhe der 100 pips, pague-se por excesso em pips. Mesmo que seja um décimo da sua posição geral. Faça isso porque é o número 1. Será bom fazer isso, pagará pelo seu tempo e pelo risco que você colocou e lhe ensinará o valor de faz. Horas extras, as pessoas que dizem que lucros parciais são estúpidos ou idiotas. Você não deve fazer isso porque o risco total era o que era no começo. O risco vai mudar, de preferência. Vai reduzir ao longo da vida da negociação de qualquer maneira. Mas esse mesmo risco inicial não garante lucro total. Há suposições que usam apenas porque você colocou um número específico de porcentagem de risco no início. O da negociação é estúpido obter lucros parciais porque você arrisca tanto. Mas você não sabe quantas vezes suas negociações foram para lucro total, quantas vezes você falhou em irar algo se você apenas tivesse tirado algo antes que ele se voltasse contra você. É o que eu tenho FE. E tô por 25 anos pessoal, ok, 25 anos eu vi o suficiente disso para nenhum pagamento parcial ou que ele paga V. Você tem que se dar a habilidade de tirar algo porque o mercado não vai fazer isso por você, você tem que tirar. Então se você vai ser um trader de curto prazo ou swing, você quer usar essa faixa semanal assim. Se nós expandirmos 100 pips, estamos procurando por 150 a 300 pips para a semana, você nem sempre vai neguir 300 pips mais, de preferência se estivermos pessimistas. Nesse caso queremos ver esperançosamente uma grande faixa semanal. Lembre-se dessa pequena faixa, grande faixa acontecendo bem. Se estamos começando a ver pequenas faixas semanais bem antes disso e ainda estamos pessimistas, se vermos esse cenário aqui, podemos ir muito bem. Você pode ver essas grandes faixas de 300 às vezes até 500 pips em uma semana, especialmente se for muito notícias, muitas coisas que estão acontecendo. Você sabe, calendário econômico pode ser extremamente volátil e cria uma grande variação no semanal. Então o modelo é que procuramos. Se você é um swing trader de curto prazo que não pode estar no intraday diário, você pode vender a descoberto acima do preço de abertura.
Cerca de 30 pips, agora você pode dançar que você pode dizer. Bem, eu vou ser um vendedor a 40 pips acima do preço de abertura. Um rocking se ele negociar 50 pips acima do preço de abertura. Eu mente com a expectativa de que você nem sempre obterá 300 polegadas. IPS, mas se isso permitir que você faça 100 pips quando você tirar sua primeira parcial e colocar seu S. Top no ponto de equilíbrio. Você estará em uma bela posição porque se você tirar. Digamos, se sua posição cair em 100 pips. Você poderia parar no ponto de equilíbrio e então ver se isso lhe dá mais movimento para o resto da S. Emana uma vez que os exemplos vierem. Olhando os dados do site Pine e vendo o que está disponível. Você verá rapidamente se isto é para você ou não. Não estou tentando torcer seu braço. Estou apenas dando a essas pessoas que não têm a capacidade de sentar aqui todos os dias observando a ação do preço intradiário uma maneira de usar essas informações em um período de tempo maior. Você sabe, permita que elas participem agora. Se você puder olhar para o mercado na terça ou quarta-feira. E você só precisa fazer isso nesses dias em torno da corrida e abertura de terça. Feira e quarta-feira, abertura de Londres. Se você observar esses pontos de tempo específicos, poderá observar níveis específicos na ação do preço que ensino em meus tutoriais e entrar em detalhes. Com a mentoria você pode vender em um ponto de entrada mais favorável e não terá que apenas dizer ó. Bem, aqui está o preço de abertura no domingo. Vou pegar um número definido de pips acima do preço de abertura o tempo todo e vender a descoberto Q. Quando estiver pessimista você pode evitar isso. Ok, e você pode dizer ok, bem. Eu diria abrir aqui ok, vou observar e ver o que a segunda-feira faz. A demora de segunda-feira criar uma alta de segunda-feira aqui e começamos a negociar aqui. Começamos a cair à frente. Subimos então não estamos interessados nisso, estamos procurando por essa alta nessa alta aqui. Topos duplos, ok, o que vai ficar acima desses buy stops? Então se você sabe que antes de terça-feira em uma abertura, você pode simplesmente fazer uma ordem de limite de venda logo acima da alta na sexta feira ou uma alta na segunda-feira e então você pode realmente reduzir a quantidade de exposição que você te e ainda ter o mesmo objetivo de lucro de 100%. Espero que, se você gosta dessas lições e quer saber mais, pode visitar meu site em Inner Circle Trader.